Então vocês já perceberam que permanece essa discussão entre essa polêmica. Oi, tudo bem, Jesus? Essa polêmica se a capoeira é luta ou se é dança. Como se pudesse separar alguma coisa, né? Como se ela não fosse uma coisa só. O problema é que a nossa mentalidade ocidental, né, ocidentalizada, não consegue compreender a capoeira como um movimento que surgiu em contexto de escravidão, de luta contra a escravidão e com base na oralidade de matriz africana, né? E essa oralidade ela é essencialmente ritualística e para ela se constituir, ela precisou contar com inúmeros elementos, digamos, ou melhor, todos os elementos possíveis e disponíveis que estavam ali, inclusive indivíduos de várias nações diferentes, com idiomas diferentes, que não se conheciam, não conheciam a cultura um do outro, mas que para manter a sua oralidade viva, né, eles precisaram se juntar e cantar o canto um, o canto do outro, o canto da cultura, da religião do outro, da história do outro, para o outro cantar o dele também. E todos juntos assim conseguiam se manter unidos, né? Esse é o contexto do surgimento da capoeira propriamente. Então a gente pensar que o modo africano ou afro-brasileiro, digamos assim, ele é completamente, não diria, mas ele é muito diferente, digamos, do modo ocidental. É outros parâmetros, é como se você tivesse que abrir um computador com software completamente diferente daquilo que você está acostumado. E você tem que aprender com ele, né? E a mente ocidentalizada, digamos assim, ela não consegue, porque ela só vê a capoeira ali como uma ferramenta para ser usada de qualquer maneira. Então ela pode ser usada como luta, como dança, como que... Mas ela tem dificuldade de entender a capoeira na sua totalidade. Se a gente for estudar um pouquinho a história da capoeira, né, com um pouquinho de profundidade, só a gente vai ver que a capoeira ela foi construída como um movimento mesmo, um movimento social contra a escravidão, né, com base na própria oralidade. E assim ela foi se expandindo, foi crescendo e foi ganhando forma e foi se desenvolvendo e continua até hoje crescendo por aí. Mas as pessoas querem vê-la só como um movimento físico, né, esportivo, né, que aí também foi uma alternativa de uma determinada época pelos mestres de capoeira, né, ou somente uma prática cultural ali, né. Então desvencilhada tanto uma como a outra, quando é colocada na balança, né, em peso demasiado, vai de alguma forma descaracterizar a capoeira, porque a capoeira ela precisa de equilíbrio, precisa de todos os elementos equilibrados ali, nem sem tirar nem pôr nada, para que ela continue sendo a capoeira, não é isso? E as pessoas têm dificuldade às vezes de entender o que é que significa isso, mas vamos que vamos.